Pois é, pessoal, esse é a última lição, é o nosso último encontro diário dessa sequência, dessa semana e dessa sequência de 3 meses falando sobre reavivamento e reforma. Nós caminhamos passando por muita coisa, caminhamos passando por muitos assuntos, muitos temas. Eu acho que em vários momentos se sentiu tocado para permitir que Deus fizesse algumas mudanças na sua vida. Eu acho que você foi despertado para talvez algumas mudanças que você permitiu que Deus iniciasse, mas pelas suas escolhas você interrompeu essas mudanças. Durante esses 3 meses, Deus lhe convidou a uma experiência mais significativa com Ele. E também lhe convidou para viver os ideais de reforma, os ideais de mudança, os ideais de uma vida diferente, transformada em uma santificação diária. E é bom saber que você chega ao final desse trimestre transformado e com o propósito de buscar mais transformações. Quando a gente pensa nessa ideia, principalmente dessa semana de reavivamento e cumprimento de missão, nós falamos disso logo no início da semana, que a missão que Deus deu para os discípulos era algo extremamente maior do que eles mesmos. Era algo que com as capacidades, com as instrumentalidades que eles tinham, seria impossível deles cumprirem aquilo que Cristo havia pedido. Mas então Deus disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Se você pensar, por exemplo, nesse abajur inclusive bem diferente, que eu imagino que você não tenha um desse na sua casa, e talvez seja melhor que você não tenha mesmo, porque ele é bem diferente. Esse abajur, ele tem uma função básica. Ele pode ter outras coisas. Tem as cores dele, que ele se torna decorativo por isso, ele tem uma gavetinha, ele tem todas essas coisas. Mas o fato é, ele foi feito com um propósito básico, e o propósito básico dele não é enfeitar, não é guardar coisas. A missão básica da existência desse abajur é que ele ilumine. Ele tem todas as ferramentas para isso, para ele cumprir esse propósito. O fato é que esse abajur não consegue cumprir esse propósito se ele não estiver conectado a uma fonte de energia. O que faz com que ele cumpra a razão básica da existência dele é a energia que vem de fora, que é ele ligado a uma fonte de energia externa é o que possibilita que ele cumpra esse propósito. Nós somos mais ou menos dessa maneira. Por mais que a gente procure tantas funções e tantos propósitos para a nossa existência, nós temos um propósito básico, viver para a glória de Deus. O nosso propósito como povo de Deus nos últimos dias não é outro. Você vai se formar, você vai ter o seu trabalho, você tem a sua família, você tem inúmeras atribuições, mas não se esqueça disso. Você tem um propósito básico, você foi chamado para viver para a glória de Deus e tornar o nome de Deus conhecido nesse mundo. Mas você não vai conseguir isso com as suas capacidades, com o seu currículo, você não vai conseguir isso com as suas conquistas acadêmicas e nem profissionais. Você só vai conseguir isso conectado com a fonte de energia que é o Espírito Santo. Você hoje precisa entender a sua missão, precisa entender o propósito básico, precisa entender, você precisa mais do que nunca, eu e você, nós vivemos nesse período da história, mais do que nunca nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo e conectados com a fonte de energia, para que então a gente consiga cumprir a missão que Cristo nos confiou. Eu termino essa semana fazendo esse convite para você. Como anda a sua conexão com essa fonte de energia? Depois de 3 meses falando sobre reavivamento, que tipo de mudança você experimentou? Quão próximo você anda de Deus? Quanto de Deus você tem contemplado para ser capaz de refletir a glória dele? Que você hoje entenda isso, coloque isso no seu coração e aceite, você tem um propósito básico e Deus quer lhe dar poder para viver e cumprir esse propósito básico. Que Deus te abençoe e amanhã você é convidado para acompanhar o Encontro Diário com uma nova sequência de estudos. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.